Olá, bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. Eu sou o Ronaldo Vitória e no programa de hoje o tema será sucessão e proteção patrimonial. E no quadro Entrevista Especial, receberemos o consultor especialista Luiz Carlos Pereira, da MetLife. No quadro Bate-Papo com Empresários, receberemos o consultor Ricardo Costa e o educador financeiro Roberto Nascimento. E também teremos os nossos painéis Dica de Especialista e Dica de Networking. Luiz, obrigado por participar do Networker. É muito bom recebê-lo aqui hoje com a tua experiência, trocar dicas de boas práticas, cases de sucesso, trocar experiência com o pessoal que está nos acompanhando em casa, no trabalho, seja pela televisão, seja pela internet, redepremiotv.com.br. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Ronaldo. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Olá a todos. É um enorme prazer que eu venho aqui dividir um pouco dessa minha experiência e tentar vir aqui para somar para todos vocês. Legal, muito bom. Com certeza você vai somar. Eu gostaria então de iniciar essa entrevista pedindo para que você se apresente com um pouquinho mais de detalhe para o pessoal que está acompanhando o Networker, seja pela TV ou pela internet em tempo real. Por favor. Eu sou Luiz Carlos Pereira, eu sou consultor de proteção financeira. Eu faço uma análise de risco sobre sua vida financeira, desde a parte da pessoa física e também entrando um pouco na parte jurídica, familiar, enfim. E aí traçando planos para que a gente possa fazer planos de proteção para que você tenha uma saúde financeira ao longo da vida e você tenha uma aposentadoria ou até mesmo na parte empresarial, uma sucessão saudável. Ok, Luiz. Luiz, considerando que o nosso público, o pessoal que acompanha o Networker, é formado por empresários de micro, pequenas, médias empresas e também profissionais, né, das mais diversas áreas, profissionais de marketing, comercial, administrativos e em muitos casos também empreendedores, né, que estão iniciando, que estão com startups. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, esse assunto não é um assunto tão fácil, né, tão comum, tão fácil de se entender. Eu gostaria de começar então pedindo para você falar com um pouquinho mais de detalhe desse mercado de proteção e sucessão empresarial. Esse mercado, qual que é a expectativa desse mercado para 2019, considerando agora a mudança de governo? Esse mercado está crescendo, não? 2018 foi um ano difícil para vocês, consultores da MetLife. Fala um pouquinho para nós, por favor. Muito legal a sua pergunta e a gente está andando um pouco na contramão dessa crise, porque apesar das pessoas estarem apertando os cintos, vamos se dizer, está tendo uma consciência muito grande de fazer as proteções, né? Então a gente tem tido uma demanda muito grande dessa procura em proteger a sucessão empresarial, em proteger o patrimônio. Então o nosso crescimento é muito grande no mercado ano após ano. Mesmo num ano de crise, a gente conseguiu crescer razoavelmente bem comparado com outros tipos de mercado. Pensando agora no começo da sua pergunta, o que a gente possa falar, as pessoas têm hoje uma mentalidade de juntar dinheiro, todo mundo precisa juntar dinheiro, bloquear seu patrimônio, constituir seu patrimônio, mas tem que vir uma filosofia que a gente possa proteger tudo isso. É muito importante para a gente poder, porque ao longo da vida tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração num plano de longo prazo. Tá, ok. E a proteção é diferente da sucessão. São temas diferentes, mas estão relacionados, é isso? É isso. Quando a gente pensa em proteger, por exemplo, quando você tem bens no seu nome, no seu CPF, né, e cedo ou tarde, né, a gente sabe que a fatalidade é inevitável e você tem que... Alguém vai ficar, os beneficiários, seus familiares vão receber esses bens e tem uma série de custos que envolvem isso, então você tem como proteger para não dilapidar o patrimônio. Por outro lado, quando você pensa na empresa, a empresa ela tem hoje, vamos supor que a gente tem 2 sócios, 3 sócios, né? E um acaba tendo uma fatalidade. Então, por questão da lei, os familiares, esposa e filhos são aí os possíveis sucessores da empresa e muitas vezes há uma dificuldade muito grande em você
ter fluxo de caixa para efetuar essa compra. A esposa e os filhos não entendem muito sobre o seu negócio. E aí isso acaba trazendo de uma maneira dificultosa para você comprar a parte. Mas em contrapartida, ela não entende muito do negócio. E aí ela vai ter muita dificuldade de somar junto à mesa da diretoria. Ok, quer dizer então que esse trabalho de sucessão e também o de proteção empresarial, ele trabalha inclusive os familiares juntamente com essa sociedade para, em caso de falta, né, de algum dos titulares, os demais estarem preparados, esse impacto não ser tão grande, a questão aí de prejudicar os negócios. De fato. Traz essa facilidade, é isso? Isso, é isso mesmo. E existe também as proteções que a gente fala numa ausência, mas não definitiva. Por exemplo, pode ocasionar algum tipo de acidente, alguma doença que seja um pouquinho mais grave, que te permita que você fique aí 6 meses, 3 meses, 1 ano afastado. Então também tem como você proteger essa ausência temporária. Então não só existe para um caso de uma fatalidade, mas também de uma ausência temporária. Então, levando em consideração não só o empresário que tem sócio, mas também aquelas pessoas que são autônomas, que precisam estar na ativa diariamente para conseguir trazer a sua receita mensal. Como que ficaria hoje a sua vida, né, pensando num advogado, num médico, pessoas que são autônomas? Se você falar para uma pessoa dessa, falar, fica 3 meses sem trabalhar por algum problema de saúde, como que fica a sua saúde financeira na sua casa? As contas continuam chegando. Então, não só na fatalidade, mas também pensando numa proteção que a gente chama de proteções em vida. Então, então quer dizer que a proteção empresarial, ela não ocorre somente no caso da falta, ela também ocorre em vida. Exato, é isso. Que a gente, e tem algumas formas, às vezes você tem um sócio que ele é seu sócio investidor, né? E tem o sócio que é o operacional. E se o operacional faltar por 6 meses, fazendo algum tratamento, alguma coisa, provavelmente o sócio investidor vai ter muita dificuldade, né, de tocar isso sozinho. Então, assim, também tem, às vezes, uma estratégia de você traçar, de trazer um fluxo de caixa para você, numa ausência precoce, de você substituir temporariamente. Enfim, existem uma série de fatores. Então, quando a gente faz a consultoria, é realmente para a gente tentar entender de uma maneira mais macro o que isso vai significar na vida financeira dele. Certo. Luiz, eu estou sabendo aí que você é um consultor premiado, né? Foi premiado aí recentemente, foi considerado aí, está entre os melhores do Brasil. Fala um pouquinho a respeito dessa premiação para nós. Poxa, para mim é uma honra, a gente se esforça ao máximo e a MetLife proporciona isso, né, de um reconhecimento, né, proporcionar o trabalho que a gente consegue fazer. E eu consegui em 2018 algumas marcas bem interessantes. O mês de setembro eu fiquei no melhor do Brasil todo e numa média geral entre os anos eu estou entre os melhores e, poxa, eu fico super contente de dividir isso com vocês. Muito obrigado. Legal, ok. O cara é fera mesmo. Luiz, então, fala um pouquinho para nós como que é atuar nesse mercado que você está hoje como consultor especializado de sucessão empresarial, patrimonial. É um mercado difícil de se trabalhar, de se atuar? Não? Como é que funciona um pouco? Fala um pouquinho a respeito do funcionamento desse mercado para nós. Ronaldo, te confesso que é um desafio muito grande, porque no Brasil, culturalmente, o brasileiro não tem o hábito, né, a cultura realmente dele fazer um planejamento de longo prazo. O brasileiro costuma brincar que a gente é muito imediatista, pensa muito no hoje, é aquele povo que gosta de, né, como diz o ditado popular, empurrar um pouco com a barriga, só que isso vem mudando ao longo dos anos. Tá? Então, assim, é um mercado de potencial enorme, o mundo todo está de olho hoje nesse mercado de proteção financeira com um foco muito no Brasil hoje. Então, assim, é muito promissor, cada vez mais é um mercado de crescimento e as pessoas estão ganhando essa conscientização. Durante essa consultoria, a nossa missão é muito mais conscientizar e mostrar as ferramentas que a gente consegue trazer para a gente conseguir fazer isso de uma forma sadia e garantindo assim uma aposentadoria e uma proteção patrimonial
profissional de longo prazo. Quer dizer que existe ou existia aí uma cultura que vem sendo quebrada, né? Alguns paradigmas no caso, que impediam o empresário de contratar, de buscar esse tipo de serviço? Sim. Inclusive, a gente sempre lida isso como proteções, são diversos tipos de proteções, são feitas sobre medida para cada caso, então é feita uma análise e para cada tipo... Tem muita gente que às vezes me questiona, poxa Luiz, talvez eu não seja tão um target, né? Não seja um público-alvo para você hoje. Na verdade, todo mundo precisa. Não importa, vai ser de acordo com o que você, da sua necessidade. Se você tem pouco ou se você tem muito, vai ser sempre em cima, proporcionalmente, a gente vai calcular isso para trazer o pacote de proteção. E é muito engraçado que muitas vezes as pessoas se pautam como, é seguro de vida. Sim, é um seguro de vida, mas é um pacote de proteções, na verdade, porque no Brasil a palavra seguro de vida as pessoas têm muito receio, e muitas vezes até medo, falam assim, seguro de vida, não quero falar, vamos falar de coisa ruim ou coisa assim, mas uma falta de planejamento vai fazer com que você mais tarde possa se arrepender disso. Então, a gente precisa um dia sentar e realmente conversar com um especialista para a gente entender quais são os riscos e quais são as possibilidades que a gente possa trazer. Ok. Eu vou chamar um intervalo, mas eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho conosco para voltar no próximo bloco. Com o maior prazer. Okay? Pessoal, a entrevista está muito boa, show. O Luiz está dando excelentes informações, troca de experiências. Eu tenho que chamar um intervalo, mas nós voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios. Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. E no quadro Entrevista Especial, estamos aqui hoje com o consultor e especialista Luiz Carlos, da MetLife, para debater aí a respeito de sucessão e proteção empresarial. Luiz, continuando a nossa entrevista, eu gostaria agora que você falasse um pouco a respeito do público-alvo, né? Quem é o público-alvo para esse tipo de serviço hoje no mercado de sucessão e proteção empresarial? Que tipo de empresário, que tipo de profissional que busca, né, esse modelo de serviço? Por favor. É uma ótima pergunta, Ronaldo. Eu acredito, de uma maneira geral, todos precisamos. Tá? Mas aquelas pessoas que têm uma preocupação um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, são pessoas autônomas, né? Como médico, dentista, pediatra, cirurgiões, advogados, empresários. E quando a gente pensa de uma maneira geral, às vezes a gente até acaba, nesse nosso bate-papo informal, transparecendo ou parecendo um pouco machista, mas as mulheres cada vez mais ganham mercado, ganham aí seu espaço numa sociedade, no empreendedorismo, né? E médicas e tudo, que muitas vezes a gente acaba falando numa parte masculina e fica parecendo, mas cada vez mais eu tenho clientes mulheres, e elas são muito engajadas também, muito preocupadas, e são mães de família, e a gente sabe, né, a diferença. Eu sou pai também, mas mãe é mãe. É Sim, verdade? Com certeza. Mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. Legal. Luiz, falando um pouco assim com uma visão mais aberta, uma visão de mercado, não necessariamente, né, me referindo a MetLife ou qualquer outra marca. Você, como um especialista do mercado aí já premiado, como que é a parte de valores, de preço? Tudo isso que você explicou para nós aqui hoje, essas experiências que você trocou com o pessoal que está nos acompanhando em casa, no trabalho, seja pela TV ou pela internet, na rede Premium TV, isso é muito caro? Quanto custa, né? Fala um pouquinho para nós a respeito da parte financeira. Existem planos? Fala um pouquinho para nós. Legal. Na verdade, isso é feito sobre medida, em cima da receita de cada um, do patrimônio de cada um, então vai ser muito proporcional, tá? Então, a gente trabalha com porcentagens, a gente tem algumas orientações, existe uma sigla chamada SPIF, que está escrito em inglês, Present, Insurance and Future. Então a gente trabalha muito em cima disso para a gente entender quais são as despesas do dia a dia, que é o present, o presente. O insurance, que a gente vai usar uma porcentagem do que você tem de receita para proteger efetivamente tudo que você possui e vai vir a construir ao longo da vida. E o future é realmente o que a gente vai pensar num plano de aposentadoria. Então a gente trabalha muito em cima disso. Então, em relação a custo, vai ser muito proporcional à sua realidade. Então, sim, é caro?
é proporcional. Tá ok. E a contratação desse modelo de negócio, desse modelo de serviço, substitui seguro? Ele é um seguro, tá, Ronaldo? Existem um conjunto de seguros, vamos dizer assim. É que nós chamamos de proteções, mas aqui no Brasil a gente usa mais a palavra seguro. E é um conjunto de proteções que a gente consegue trazer. Para cada caso a gente vai fazer uma análise do que a pessoa significa dentro da família financeiramente. Então, assim, muitas vezes, cada vez mais e mais, a esposa e o marido trabalham. Ambos trazem uma renda familiar. Então, a gente já vai trabalhar em cima de uma renda familiar e uma proteção pensando numa família de uma maneira geral. Tem filhos? Tem um filho? Tem 2 filhos? Está em idade escolar? Seria interessante a gente proteger o estudo dos seus filhos, porque Deus me livre, a gente está sujeito a milhares de situações, mas eu particularmente hoje eu protejo o estudo da minha filha. Se Deus me livre acontecesse qualquer coisa comigo, eu garanto que minha filha consegue ter condições financeiras de se formar até a faculdade. Isso é ótimo. Fala um pouquinho para nós agora a respeito de prazos. Esse processo, em média, ele demora quanto tempo? Eu entendi já que isso está muito vinculado ao tipo do negócio, ao tipo de sociedade, mas em média isso demora muito, é rápido, a partir da demanda. Isso em termos gerais no mercado. Legal. Quanto antes a gente começar um planejamento financeiro, mais leve vai se tornar para nós ao longo do tempo, né? Agora, aquelas pessoas que não conseguiram fazer um planejamento por diversos fatores e já estão com a idade um pouco mais avançada, vão ter que contribuir mais, porque o espaço de tempo que ele vai ter de contribuição para proteção ou até mesmo para juntar para uma aposentadoria vai ser muito menor. Então, quanto antes a gente conseguir fazer um planejamento, melhor, porque vai ficar mais leve para a gente fazer isso ao longo do tempo. E pensando de uma maneira mais abrangente, esse tempo que você tem para fazer de contribuição, você pode fazer mudanças ao longo da vida. Então não é porque você começou com algum tipo de plano que você vai fazer o mesmo plano para o resto da vida. A sua vida ela muda muito. Né? Concorda comigo, Ronaldo, que Sim. Em 5 anos sua vida mudou muito. Muda muito. E 5 anos à frente vai mudar novamente. Então, é muito importante que você inicie o plano pensando sempre no presente e que ao longo da vida, a consultoria, por isso que eu falo que o consultor ele vai te acompanhar para o resto da sua vida, te auxiliando em altos e baixos, porque não é só em questão de aumentar, mas em sim também se você passar por alguma dificuldade, que você também diminua para que possa caber no seu bolso. Ou seja, viver o presente, mas planejar o futuro. Exato. Então fala um pouquinho para nós a respeito de planejamento. De planejamento. Então, quando a gente tenta entender o que a pessoa vai ter de patrimônio, o que ela hoje, dentro da empresa dela, se ela é empresária, se ela é CLT, se ela tem algum tipo de benefício, se numa ausência precoce, o que significaria não só na empresa ou se ela é autônoma, mas também na família. As contas de casa continuam chegando. Quanto significaria aquela pessoa dentro de um casal, pensando? Então, tem aquela pessoa que é 50-50 com o casal, aquele 80-20, ou até mesmo solteiro. Às vezes o solteiro está se questionando, poxa Luiz, então quer dizer que eu não sou um target? Então, porque eu não sou casado, ou porque eu não tenho alguém, ou porque eu não tenho um beneficiário. Pelo contrário, você tem que cuidar de você, da sua saúde, né? Então, existem as proteções em vida contra doenças graves, acidente que pode te tornar inválido, total ou parcial, diário de internação hospitalar, que vai te trazer uma renda por dia que você está internado. Então, vai ter diversas ferramentas que, inclusive, para quem também é solteiro, é super importante. Ok. Luiz, eu vou chamar agora o nosso painel Dica do Especialista, mas você fica aqui conosco, tá ok? Combinado. Pessoal, eu vou chamar agora o nosso colunista Pablo Jacinto, especialista em Direito Empresarial. Pablo, é com você. Olá, Ronaldo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Bem, vocês estão falando aí sobre proteção patrimonial e sucessão, e é um momento muito oportuno para falar sobre isso, especialmente diante aí desse acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, da Vale. A Vale perdeu em valor de mercado com esse acidente 71 bilhões de reais. Então imagina o impacto que isso gera na empresa, né? Foi a maior desvalorização da história de uma empresa na Bolsa de Valores. Mas a Vale é muito grande,
né? Então, os números são grandes porque a empresa é grande. Mas para uma empresa pequena, isso também vale. Se a empresa não tomar os devidos cuidados, né, ela também pode ter prejuízos proporcionais ao tamanho da empresa e o impacto negativo também proporcional na vida pessoal de cada um. Então, todo empresário que exerce, né, é inerente a uma atividade empresarial, atividade de risco, ele assume riscos, tomar alguns cuidados para minimizar os riscos. Zerar o risco não dá. Então, tem muitos riscos para o empresário. Risco trabalhista, tributário, ambiental, que é o caso aí que a gente estava falando agora há pouco, criminal, fornecedores, bancário, existe uma série de riscos. Então, a minha dica é, os empresários devem fazer um trabalho preventivo, né, um consultivo, para saber quais são os riscos e como diminuir esses riscos. E o risco, ele não se restringe à empresa. Uma vez que um passivo se torna real numa empresa, esse passivo pode atingir o patrimônio pessoal dos sócios, né? Inclusive, o que ele recebe de herança ou que ele adquiriu ao longo da vida pode ser contaminado pelo risco que ele assumiu, pelo problema que ele teve na empresa dele. Então, uma dica que a gente faz é estudar a possibilidade de criar uma holding patrimonial. O que quer dizer isso? O nome é em inglês, mas nada mais é do que transferir o seu patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, uma empresa especialmente criada para receber esse patrimônio. Além da proteção, ainda você pode utilizar essa empresa, essa holding, para ter um pouco de eficiência tributária, ou seja, pagar menos impostos dentro do que a lei permite, e também pode pensar numa sucessão. O que quer dizer isso? Como você transferir esse patrimônio para gerações futuras, doando as cotas dessa empresa e se mantendo o usufruto delas, ou seja, a total administração dessa empresa. Então, essa é a minha dica para você, empresário. Obrigado, Pablo. Excelente dica do nosso colunista especialista em direito empresarial. Luiz, gostou da dica do Pablo? Adorei. Eu adorei, sensacional. É uma ferramenta muito interessante, tem que ser estudada isso a fundo. Ok. Luiz, o quadro Entrevista Especial, ele está encerrando. Agradeço muito o Network, agradece a sua participação nesse quadro, mas eu gostaria de te convidar, né, considerando aí todo o conteúdo, o belo bate-papo que nós fizemos, para continuar mais um pouquinho conosco, se você puder. Com prazer. E participar do próximo quadro, Bate-Papo com Empresários, que eu vou chamar também aqui o Ricardo Costa, da Prudential, e o educador financeiro Roberto Nascimento. Você poderia participar? Com o maior prazer. Ok, legal. Pessoal, então, estamos encerrando aqui o quadro Entrevista Especial com o Luiz, que volta já já conosco no Bate-Papo com Empresários. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios. Voltamos com o Networker, transformando o networking em negócios. O programa de hoje está sensacional e nesse quadro Bate-Papo com Empresários recebemos aqui o educador financeiro Roberto Nascimento, da Aluri, o consultor especialista Ricardo Costa, da Prudential, e ficou aqui conosco o consultor especialista da MetLife, o Luiz Carlos, que participou do quadro anterior. Pessoal, gostaria de iniciar esse bate-papo com empresários com vocês, pedindo que vocês se apresentem com um pouquinho mais de detalhe, falem um pouquinho mais a respeito de vocês, da empresa de vocês, do negócio em si, para o pessoal que está acompanhando o Networker, por favor. Pode começar. Bom, eu sou o Ricardo, eu tenho uma unidade de negócio da Prudential, uma empresa americana, e aí a gente faz um trabalho de planejamento financeiro, né? Então, desde a parte de proteção até a parte de sucessão e blindagem. Então, isso serve para todo mundo, empresários, autônomos, médicos, famílias. Então, meu trabalho é basicamente esse. Ok, bom, Roberto? Eu sou da Aluri Group, eu sou de uma empresa onde que uma das funções é ser educador financeiro. Então, a gente tem uma unidade de educação, então é a Aluri Educação, para quem quiser conhecer. E lá dentro eu estou, a partir de agora, fazendo essa parte de levar para o conhecimento para dentro das empresas da educação financeira, mostrando para as empresas que ela, educando os funcionários, ela também tem a tendência de crescer mais rápido. Ok. Eu vou pedir ao Luiz para se apresentar novamente, considerando que as pessoas, né, podem estar chegando para acompanhar o programa, não viram o quadro anterior eventualmente. Por favor, Luiz. Claro. Eu sou Luiz Carlos Pereira, eu tenho uma unidade de negócios da MetLife e eu faço análise de risco, proteção financeira, proteção patrimonial
dentro da necessidade individual de cada um. Ok. E o tema do programa de hoje, do Networker, é proteção, sucessão empresarial, com uma pitada especial da educação financeira, que é a área aí do Roberto Nascimento. Sim. Ricardo, vocês acompanharam o quadro anterior da entrevista. Sim. Fala um pouquinho para nós a tua posição, a tua visão a respeito desse serviço, desse negócio de proteção e sucessão empresarial. Por favor. Perfeito. Hoje em dia, cada vez mais é comum, ou está se tornando mais comum, as pessoas começarem a pensar no futuro. O que eu sempre falo é que quanto antes a gente começa a se planejar, a gente consegue antecipar e evitar algumas situações. Então, atualmente, por conta da economia, cada vez mais as pessoas querem proteger aquilo que elas têm. E elas têm receio de perder aquilo que elas trabalharam tanto para ter. Então, meu trabalho é exatamente nessa direção, de garantir que você consiga sempre manter aquilo que você já conquistou. E que as suas próximas gerações partam sempre daquilo que você já deixou para elas. E nunca tenham que destruir ou nunca percam aquilo que você levou ou trabalhou tanto para ter. Então, quando a gente fala de proteção e sucessão, é garantir que você não perca aquilo que você trabalhou para ter e que você consiga passar isso adiante de uma forma eficiente, tanto do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro, que você consiga ter eficiência nessa sucessão, nessa passagem. Certo. Explica um pouquinho para nós, então, como que a sua unidade da Prudential trabalha esse tipo de serviço, como que funciona, né? Desde uma demanda até um atendimento final. Ensina um pouquinho a mim e ao pessoal que está acompanhando o programa. Ótima pergunta. Hoje a gente trabalha com todo tipo de pessoa, a gente acaba atendendo principalmente empresários, né? Sem um ramo específico, né? Qualquer empresário, qualquer pessoa que o negócio dependa dela para crescer e evoluir, é uma pessoa que faz sentido a gente conversar. Atualmente, na minha unidade de negócio, eu tenho focado numa questão que é a sucessão. Por quê? Porque a gente vê que as empresas no Brasil são muito despreparadas do ponto de vista de suporte. Às vezes é um empresário que começou numa loja pequena, sozinho, e que às vezes não teve oportunidade de estudar e o negócio cresceu e tomou uma proporção que faz sentido ele ter um suporte. Então, por meio da consultoria, a gente consegue entender aquela realidade, traçar um plano que caiba financeiramente no bolso da pessoa. O que eu falo é que para ser meu cliente, você não vai precisar deixar de fazer nada que você já faz. É só ter a consciência, né? Acho que com a questão da educação, você passa a ter a consciência de que é importante você pensar em algumas questões e aí fica tudo muito mais fácil. Ok. Roberto, em relação a isso, você, enquanto um profissional educador financeiro, um especialista nesse tema, o que você poderia acrescentar ou comentar? Então, justamente para chegar no ponto que ele falou, a Luri, através da educação, na Luri Educação, a gente faz o quê? A gente faz um planejamento de vida financeira sustentável. A gente educa as pessoas a pensarem como elas estão hoje, como elas querem chegar no futuro. Mas antes de chegar no futuro, elas têm que pensar nos imprevistos, que é justamente esses imprevistos que eles estão falando. Então, a gente pontuando isso, a gente consegue fazer com que ele consiga fazer um pedacinho de cada parte do dinheiro dele, seja contribuído para que o futuro dele seja melhor. Então, dessa forma, a gente consegue construir tudo. E nesse caso, você fala de pessoa física ou pessoa jurídica? Sim, pessoa física e jurídica. Tanto que dentro do nosso grupo, a gente também tem a Luri, a assessoria empresarial, que daí é voltado diretamente para a empresa também fazer toda essa programação. Mas sempre dentro de uma empresa existe a pessoa física, né? Então, sim, a gente tem que fazer isso. Então, dentro da educação, o que a gente faz também? A gente procura fazer com que as pessoas entendam como que ela passa hoje de devedora para pagadora, de pagadora para poupadora e de poupadora para investidora. Então, a gente tem essa função de fazer com que ele conheça o mercado todo. Você conhecendo, você consegue chegar aonde você quer. Ok. No quadro anterior, falamos a respeito da expectativa, né? Que esse mercado está, sim, em crescimento, a demanda, a procura por esse tipo de serviço, a sucessão e a proteção patrimonial, assim como a educação financeira, ela está aumentando, né? Essa demanda. O Luiz, ele falou isso no quadro anterior, né, Luiz? E eu gostaria de saber também a posição do Ricardo. O Luiz fica à vontade para complementar. A Prudential acompanha esse raciocínio da MetLife? Perfeito. Tanto a Prudential quanto a MetLife são empresas americanas, né? Então a gente traz dos Estados Unidos esse jeito de se planejar.
né? Eu gosto de falar muito disso. Independente da empresa, né, que a gente está falando de conceito, o americano usa a ferramenta do seguro de vida para se planejar financeiramente. Exato. Então, quando você vai para os Estados Unidos, no mínimo 90% da população dos Estados Unidos tem uma ferramenta igual a essa que a gente trabalha no Brasil. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente fala que no máximo 2% da população tem algum tipo de solução. Talvez tenha alguma coisa errada. Né? E até mesmo as ferramentas às vezes não são as mesmas, né? Perfeito. A ferramenta americana tem vários diferenciais do que a gente consegue encontrar no mercado brasileiro. Então, na verdade, essa consciência também tem um pouco a ver com a qualidade das ferramentas propostas hoje aqui, né? Exatamente. Graças a Deus o Brasil vem evoluindo, né? Várias empresas trazendo soluções para o Brasil. Hoje a gente consegue oferecer uma solução realmente interessante para o cliente, né? Porque a grande preocupação que eu tenho é que eu tenho que fazer um negócio que seja bom para o meu cliente e não um negócio que seja bom só para mim ou para a unidade de negócio que eu tenho. E hoje a gente tem condição de fazer isso. E eu acho que a quebra de paradigma será que eu vou no banco? O banco vai me oferecer o que é bom para o banco, não o que é bom para mim. E a partir do momento que você senta com uma pessoa de confiança, e aí a gente fala muito da questão da referência, da questão da indicação, que é a matéria-prima do meu trabalho, eu só trabalho por indicação, eu consigo chegar nas pessoas e elas sabem que eu vou oferecer alguma coisa que realmente faz sentido para elas e não faz sentido para mim. Eu falo que para mim não muda nada. Ricardo, você falou a respeito desse pensamento de se fazer o que é melhor para o cliente, né? E não necessariamente o melhor só para a empresa. Isso deveria imperar, né? Inclusive em todos os sentidos, em todas as empresas, porque realmente, né, nós acompanhamos aí o mercado, a prática, e muitas empresas acabam não pensando no cliente e isso acaba afetando a entrega, a qualidade. Isso é realmente fundamental. Exatamente. A gente fala muito de uma relação de médio e longo prazo. Quando a gente trabalha esse tipo de planejamento, não é uma solução de 1 ano, é uma solução de 10, 20, 30. Então, se eu não crio um vínculo com aquele cliente, dele confiar no meu trabalho e dele entender que realmente eu estou fazendo algo que é bom para ele, isso não vai ser sustentável. Okay. E no Brasil a gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para ontem. Principalmente na parte de investimentos, a gente consegue, às vezes, até ter ganhos muito rápidos, correndo algum risco, mas consegue. Só que quando a gente fala de proteção, eu não posso perder aquilo que eu tenho nunca. E eu preciso garantir que você nunca perca aquilo que você trabalhou para ter. Roberto, falamos aí a respeito da expectativa, crescimento, 2018, agora esse novo governo, 2019. Sim. Pensando aí na tua área, na tua especialidade de educação financeira, você acompanha aí o raciocínio ou discorda? A sua área também vem crescendo, não? Como que está isso aí na Aluri? A área está crescendo bastante. A gente tem feito bastante parcerias. Em 2018, graças a Deus, a gente fez bastante parcerias com empresas para levar a educação financeira e a educação de investimento para dentro das empresas. Como ele acabou de dizer, tanto como educador, como consultor ou como qualquer planejador financeiro, você quer a sustentabilidade do cliente. Seja pessoa física ou jurídica, você está ali sempre pensando como vai se sustentar o negócio dele por 5, 10, 20, 30 anos. Então, dessa forma, a Aluri tem crescido com bastante parceria com empresas para poder levar a educação. Tá. E a cultura, né? O Luiz falou bastante a respeito de cultura no bloco anterior. Na visão de vocês, como é que está essa questão da cultura, do empresário, do empreendedor brasileiro? Estão quebrando aí paradigmas ou não? Existe uma resistência para entender, né, os benefícios desse tipo de serviço, seja a educação financeira, seja aí a proteção à sucessão empresarial? Como é que está isso aí? Fala um pouquinho para nós, para o pessoal que está acompanhando o Networker. Na minha opinião, no Brasil a gente tem muita cultura de proteger os nossos bens, né? A gente protege aquilo que é material. Então não é comum, não é raro você conversar com alguém que tenha seguro de casa, seguro do carro, seguro do iPhone ou seguro de qualquer coisa. Mas a gente esquece que o que mantém o que a gente tem é a gente, né? Então a gente faz esse trabalho de conscientização para ensinar as pessoas a enxergarem de uma ótica diferente. Para o americano, para o japonês, a primeira coisa que ele precisa proteger é a capacidade dele gerar renda. Se ele não tiver renda, não adianta ele ter carro, casa, porque isso vai acabar. Então... Esse é um ponto sensacional e eu costumo brincar, quando a gente está conversando com o cliente, eu pergunto para ele,
se Deus me livre, acontece alguma coisa com o seu parente, um acidente de carro, ele te liga, meu Deus, bati o carro. Primeiro você pergunta, você está bem? Está todo mundo bem? Ou você pergunta, estragou muito o carro? Então assim, a questão é, a gente realmente valoriza a vida num momento como esse, quando a vida está em perigo. Mas na hora de pensar numa proteção, você quer proteger o bem. Exatamente. Então assim, isso casa muito. E é realmente a gente começar a mostrar uma outra filosofia da pessoa entender que se você tem saúde, você compra outro carro. Perfeito. Você trabalha e compra outro carro. Agora, se você não tiver saúde, aquele retorno que o seguro do carro vai te retornar vai servir o suficiente para você conseguir se restabelecer? Exatamente. Pessoal, o bate-papo está ótimo, mas eu tenho que chamar um intervalo, mas nós vamos voltar já já. Pessoal, não sai daí não, voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios. Voltamos com o Networker. Estamos aqui hoje com o Roberto Nascimento, educador financeiro, e o Ricardo Costa, Luiz Carlos, especialistas aí, consultores na parte de proteção e sucessão empresarial. Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta agora a respeito da essência de nosso programa Networker, que é referente ao networking. Como transformar networking em negócios. A empresa de vocês, o trabalho de vocês, o Ricardo comentou no bloco anterior a respeito da prática aí um pouquinho de networking e da importância. E eu gostaria que vocês falassem com o pessoal que está acompanhando o programa, como que se dá isso no negócio de vocês? Qual a importância do networking para vocês? É super importante, Ronaldo. O network hoje, sem ele você não consegue fazer novos negócios. Eu ponho como meta minha conhecer pelo menos uma pessoa nova todos os dias. Isso aí é o básico. Se eu não conhecer uma pessoa nova todo dia, eu não consigo fazer negócio. Então essa é a essência do network, tá? Ricardo? O meu negócio não é diferente. Hoje eu só atuo por recomendação, né? Então hoje eu participo de um grupo de empresários que chama BNI, que é uma forma de eu conhecer e estar com empresários e entender as necessidades deles com uma frequência bem maior. Então hoje não existe negócio se não for por recomendação. Até pela questão da dificuldade da confiança, né? Cada vez mais a gente precisa confiar no outro para se expor, para realmente dividir informações financeiras, informações dos nossos negócios. A gente não quer fazer isso com qualquer um. Então, quando isso vem por meio de uma pessoa que a gente confie, que nos trouxe lucro ou que nos ajuda, isso fica muito mais fácil. Então, a gente já quebra aquela primeira barreira e aí o negócio é sucesso. Certo. Luiz? No meu caso não é diferente dos meus colegas também. Eu só atuo por recomendação. Também tem uma estratégia de pelo menos conhecer pessoas novas na semana. É a mesma coisa. E como o Ricardo falou, existe uma coisa de confiança. Você não vai abrir a sua vida financeira para uma pessoa completamente desconhecida se não for por uma recomendação de alguém que você confie. Então ter esse elo dessa confiança é extremamente importante, porque é um bate-papo super invasivo, que muitas vezes parentes próximos não sabem coisas que o consultor naquele momento acaba debatendo com o cliente. Então é uma coisa realmente de confiança extremamente importante. Ok, o Ricardo comentou a respeito do grupo de empresários que ele participa, Perfeito. O BNI, que inclusive é um parceiro aqui do Networker no fornecimento de conteúdos. Temos um colunista aí de networking que nos apoia bastante e é de lá, tá ok? Sensacional. Eu notei aí que vocês falaram e como essência existe a questão da reputação, né? Além da questão de receber referências, vocês comentaram da importância de receber referências, ou seja, vocês não realizam somente a venda pessoal, a venda direta. Sim. Vocês recebem referências, é isso? Sim, isso e mesmo. Acredito que essas referências se dão por meio da reputação de vocês, é isso mesmo? Isso mesmo. É isso mesmo. E eu faço parte também de um BNI, como o Ricardo também. Ele também é membro de um BNI. Somos de BNIs diferentes, eu sou do BNI de Alphaville, e o BNI hoje é fundamental para conseguir networks notáveis, pessoas que realmente se encaixam dentro do perfil que nós procuramos. Eu considero o BNI hoje uma ferramenta fantástica. O BNI que eu participo de Osasco, o BNI Connects, também é um grupo de empresários, a gente está em 31 pessoas lá, é muito importante para trazer novas referências. Legal. E o networking que vocês praticam é previsto em orçamento? A empresa de vocês realiza um desembolso? Existe uma verba prevista para isso? Fale rapidamente a respeito disso. Hoje eu tenho uma unidade de negócio, então eu tenho uma corretora que é minha,
E hoje eu dedico todo o meu orçamento com aquilo que me traz retorno. Então, dado que eu só trabalho por recomendação, eu invisto um determinado percentual do que eu tenho de lucro para conhecer gente, para estar com essas pessoas. O que eu sempre falo é que eu preciso frequentar os lugares que meu cliente target frequenta e eu preciso estar com pessoas que eu quero atender. Então, todos os meus direcionamentos estratégicos são nessa linha. Então, eu tenho sim uma reserva, e tanto de tempo quanto de dinheiro, né? Não adianta só investir monetariamente se você não tem a disposição de investir em tempo para criar esse relacionamento, porque network é isso. Se você não se relaciona com as pessoas, você não cria vínculo e automaticamente você não consegue criar essa reputação. Ok, Roberto. Da mesma forma. Dentro da Luri, na verdade, eu trabalho lá na área de educação e como autônomo eu também reservo uma parte do meu investimento para investir em network. Muito bom. Luiz, da mesma forma? Também da mesma forma que nossos colegas, até para não ser redundante, não vou me estender, mas é exatamente isso. Existe um orçamento. Existe um orçamento dedicado para isso. Ok, pessoal, então agora, falando de networking, eu gostaria de chamar o nosso colunista especialista em networking, que é o Flávio Guimarães, que ele dará uma dica para nós no painel Dica de Networking. Flávio, é com você. Oi, Ronaldo. É um prazer participar mais uma vez aqui do Dicas de Networking. Pessoal, vamos falar hoje sobre o que devemos e o que não devemos fazer nas redes sociais para que você faça um networking de sucesso. Olha, em primeiro lugar, é muito comum que a gente utilize as redes sociais em momentos aleatórios. Ou seja, sobrou ali um tempinho, a gente pega o celular ou entra e navega no Facebook, no WhatsApp, LinkedIn, Twitter, o que seja. Mas você já reparou que isso a gente faz só quando sobra ali um tempinho? A gente está, sei lá, na fila de um banco ou esperando um cliente nos atender e estamos ali navegando nas redes sociais. Isso é um primeiro grande erro, porque a gente não está planejando a nossa atuação nas redes sociais. Então é muito importante que você monte um cronogramazinho para que você reserve alguns momentos para atuar na rede social. Com isso você começa a ter uma estratégia, ou seja, você vai conseguir definir a sua estratégia para que você aproveite as redes sociais ao seu favor. Ou seja, não seja apenas um consumidor das redes sociais, e sim um atuador. Você precisa definir qual é a ferramenta adequada para os seus objetivos. Olha, cada rede social tem a sua particularidade. LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas elas funcionam muito bem. Porém, é importante que você entenda a particularidade de cada uma para saber o quando é interessante postar algum conteúdo, que tipo de conteúdo você pode postar em cada uma dessas redes, qual o horário ideal. Procure uma empresa especializada em marketing digital e ela vai te assessorar enquanto às particularidades de cada uma dessas redes. Outra coisa, entenda que estar participando das redes sociais não significa apenas postar conteúdos e não ouvir a resposta dos seus ouvintes. Ou seja, a rede social, diferente de uma mídia antiga, como uma televisão e um rádio, por exemplo, a rede social promove o diálogo. Ou seja, esse conteúdo que você está postando para o seu público, eles irão interagir. E olha, um erro fatal é você não interagir com eles. Imagine você recebendo uma informação, fazendo alguma pergunta sobre essa informação e a pessoa que publicou sequer responde, não dá nenhum sinal de vida. Isso pode até queimar a sua imagem, a sua empresa, a sua marca, simplesmente por você querer apenas fazer propaganda. Por outro lado, se você se preocupar em interagir com esse público, você terá um público fiel, crescente e você realmente terá resultados. Olha, para fazer isso, existem algumas ferramentas que facilitam, para que você não fique ali perdendo muito tempo. Então, promova uma equipe,
É interessante você definir uma pessoa ou uma equipe para interagir com o seu público na rede social. Algumas ferramentas como Hootsuite, Postgram são só alguns exemplos para que você tenha facilidade nessa interação. E olha, trabalhar com redes sociais exige um tempo para que você tenha retorno. Não é da noite para o dia que você começa a ter retorno. Pense a médio prazo. Pensar a curto prazo não irá trazer resultado na rede social. E o mais importante é você ter visibilidade, não ser esquecido. É igual uma lojinha. Se essa lojinha está fechada no momento que o cliente precisa, ele começa a não lembrar mais dessa loja, ele procura outras. Na rede social, você precisa criar visibilidade, estar sempre ali presente, postando conteúdo com frequência, se possível todos os dias, ou até mais de uma vez por dia, para que você esteja próximo às pessoas. Com isso, você terá o seu resultado com networking nas redes sociais crescente. Networker, transformando networking em negócios. Obrigado, Flávio Guimarães, nosso colunista especialista em networking. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim do nosso programa Networker e gostaria que vocês então dessem um recado final para o pessoal que está acompanhando o programa em casa, uma dica, alguma informação relevante como nós trocamos aqui hoje. Por favor, Roberto. Ronaldo, como você tem falado, né? Como educador, a gente tem que sempre estar falando para a pessoa conhecer. Ela tem que conhecer. Então, eu deixo uma dica de entrar no nosso site Aluri Educação ou no Aluri Group e nos conhecer, dando a oportunidade de a gente estar com você em qualquer momento. Obrigado. Ricardo? É a mesma coisa, eu sempre falo que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, então conheça, converse, não tenha receio de falar sobre o futuro. O futuro parece incerto, mas quanto antes a gente pensar nele, mais tranquilo a gente vai ter aí para se planejar, mais tempo a gente vai ter para se planejar. Então, não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Obrigado. Perfeito. Luiz? Exatamente, perfeito. A gente tem que reservar um tempinho do nosso dia, da nossa semana. Eu sei que o corre do dia a dia, a gente acaba não priorizando isso, mas é extremamente importante. Reserve um tempinho do seu dia para tomar um café, para bater um papo sobre isso e fazer um planejamento de longo prazo. Verdade. Pessoal, então, obrigado pela participação. O Networker agradece imensamente aqui a presença de vocês, essa grande troca, experiências, tá ok? Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Pessoal, o Networker de hoje chegou ao fim, mas estaremos aqui no próximo sábado na Rede Prêmio TV ou pela internet em tempo real às 21 horas. Até lá, obrigado.